Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir junto com você uma nova crise na Venezuela, onde o presidente da Câmara dos Deputados venezuelano, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino do país contra Nicolás Maduro, que for eleito numa eleição recente com fortes suspeitas de fraudes. Então, para a gente entender essa temática, a gente precisa construir a linha do tempo. Lá na década de 1990, você se recorda que a Venezuela já era uma grande produtora mundial de petróleo. A Venezuela é a sexta maior produtora do óleo mineral. Naquela oportunidade, nós tínhamos lá uma imensa massa de trabalhadores, miseráveis e pobres, num país rico em petróleo, onde boa parte das riquezas advindas do petróleo beneficiava uma elite política e econômica em detrimento da maioria da população. Dentro desse contexto, os partidos tradicionais venezuelanos perdiam cada vez mais credibilidade diante da população. E a população procurara, então, um outsider da política para poder ascender ao poder. O então tenente-coronel do exército venezuelano, Hugo Chávez, tentou então dar um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito. Ele foi preso, condenado e depois anistiado. Hugo Chávez, então, monta um partido político chamado PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela. O PSUV concorre às eleições e Hugo Chávez se transforma, então, presidente, eleito diretamente pela população. Ele começa a implementação daquilo que ele chama de socialismo do século XXI, aumentando a presença do Estado na economia, estatizando uma série de empresas, mas ao mesmo tempo fazendo restrições ao capital transnacional dentro da Venezuela, aparelhando as empresas estatais, inclusive a PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., com membros do partido PSUV. Ao mesmo tempo, ele passa a controlar o Congresso venezuelano e a indicar os membros da Suprema Corte. Os seus detratores dizem que ele se encaminhou para um regime protoditatorial, ao controlar lá o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças armadas, a criar um grupo de milicianos chamado lá de Guarda Bolivariana, ao mesmo tempo alterar a Constituição, criar uma nova Constituição que garantiria a ele próprio, Hugo Chávez, reeleições ilimitadas e garantiria lá também o fechamento de uma série de canais de telecomunicações, das quais o mais importante foi a Rádio Caracas Televisão, que não teve a sua autorização renovada durante o seu governo. Bom, enquanto o petróleo estava em alta, o governo Hugo Chávez utilizou o dinheiro do petróleo para praticar medidas assistencialistas em relação à população, garantindo lá um combustível barato, uma alimentação barata, o acesso à universidade pública, a construção de moradias populares, saúde e educação. O problema é que ao longo desse mesmo período, a Venezuela se desindustrializou. Houve uma queda na participação relativa da indústria na composição do PIB venezuelano. A Venezuela ia relativamente bem com a venda do petróleo, mas diante da crise econômica mundial de 2007 e 2008, o preço do barril do petróleo desabou. Ele caiu de 130, 140 dólares do barril para algo próximo de 45 dólares. E aí a receita extraordinária advinda do petróleo, que financiava as medidas de Hugo Chávez, foram por terra. De lá para cá, Hugo Chávez teve um câncer no abdômen e veio a óbito. Numa eleição muito apertada, a maioria da população elegeu Nicolás Maduro, que é o atual presidente e era o vice-presidente de Hugo Chávez. Nicolás Maduro tratou lá de reforçar o controle sobre o parlamento, sobre o poder judiciário, o Ministério Público, sobre a imprensa, ampliando as milícias bolivarianas. Bom, qual é o problema? É que a Venezuela, embora recentemente nós tivéssemos um aumento do preço do barril de 45 para 65 dólares,
70 dólares em alguns casos, nós tivemos lá a Venezuela entrando em colapso. Um processo de hiperinflação, por um outro lado, um aumento descontrolado, né, da violência por Caracas, que reúne boa parte da população, mas em todo o país, um processo, né, de desabastecimento de gêneros básicos para a população, já que a Venezuela depende basicamente da importação, já que se desintegra. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Industrializou. Por um outro lado, uma queda na produção petrolífera, que caiu pela metade ao longo da gestão dos partidários, né, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro na PDVSA. Contrapondo-se a isso, nós tivemos uma grave crise política, com a prisão pelo governo Nicolás Maduro dos principais opositores do regime, dentre eles o Henrique Capriles, e nós tivemos lá um processo claro de enfrentamento da população nas ruas, ocasionando dezenas de mortes, com as tropas leais a Nicolás Maduro. Recentemente, numa eleição, o governo perdeu a maioria no Congresso venezuelano. E diante desse quadro e da deterioração das condições de vida da população, da condição política do próprio, né, Nicolás Maduro em se manter no poder, o atual presidente da Assembleia, Juan Guaidó, tomou uma decisão política de se autodeclarar presidente interino e retirando, né, de Nicolás Maduro as suas faculdades de presidente da República. E aí começa um embate entre dois grandes grupos. Juan Guaidó conta com o apoio dos Estados Unidos, de boa parte da Europa e de boa parte dos países latino-americanos, inclusive o Brasil, que identifica Nicolás Maduro como um proto-ditador. Por um outro lado, a China e a Rússia apoiam o governo da Venezuela porque temem que a queda de Nicolás Maduro seja apenas um pretexto para que os Estados Unidos coloquem as mãos
no petróleo venezuelano. Lembrando, né, a Venezuela é a sexta maior detentora de reservas e de exploração de petróleo em todo o mundo. Por um outro lado, há um conflito interno. Parte dos chavistas, ligados sobretudo às populações mais pobres, que querem a manutenção de Nicolás Maduro, embora muitas vezes identifique que esse governo de Nicolás Maduro trouxe mais violência, hiperinflação, autoritarismo e um governo protoditatorial. Do outro lado, você tem a outrora classe média venezuelana e parte das elites apoiando a saída de Nicolás Maduro, a presidência interina de Juan Guaidó e a convocação de eleições diretas para presidente da República na Venezuela. E aí é um conflito que tem uma série de atores, dentre eles a própria Colômbia, que é inimiga histórica do PSUV, do Partido Socialista Unido da Venezuela, de Nicolás Maduro e de Hugo Chávez. Tem os Estados Unidos de Donald Trump, que obviamente querem colocar a mão no petróleo venezuelano. Há uma geopolítica de Rússia e China que não querem ver ampliados, né, os poderes americanos sobre a América do Sul. E diante disso, nós temos um conflito que potencialmente pode descambar para uma ampla guerra civil. No momento atual, Nicolás Maduro conta com a solidariedade e o apoio do Exército. Mas observe, o Exército apoia porque boa parte dos dirigentes das Forças Armadas também se locupletaram do poder, ocupam cargos chaves na administração de Nicolás Maduro e, portanto, também não querem perder esse seu status quo. Juan Guaidó vem anunciando que dará anistia completa a todos os militares que se bandearem para o seu lado. Enquanto isso, a população venezuelana vive uma escassez profunda de alimentos, um quadro de hiperinflação e um conflito intenso entre um governo que, ao que tudo parece, perdeu legitimidade com a maioria da população, mas, ao mesmo tempo, um presidente interino do Congresso, Juan Guaidó, que não tem amparo legal para assumir a presidência da República. E, portanto, a Venezuela tem um quadro de profundo conflito no momento atual. Confere aqui. Crise na Venezuela. Guaidó se declara presidente. Quais são os antecedentes, pessoal? A crise do petróleo do início dos anos 70 enriqueceu a elite política da Venezuela, mas ampliou o número de miseráveis em progressão geométrica. A região da Grande Caracas inchou com a migração maciça de venezuelanos em busca de trabalho e passou a concentrar, espalhadas por suas encostas montanhosas, 1/3 da população da Venezuela. Quando em 1989 o preço internacional do petróleo estava em baixa e protestos contra medidas de austeridade se converteram em saques e o governo de Carlos Andrés Pérez ordenou às Forças Armadas que reprimissem o movimento, causando mais de 300 mortes, gera o chamado Caracaço, que aprofundou a repulsa à elite política do país. A revolta contaminou os quartéis e o tenente-coronel Hugo Chávez lidera uma tentativa de golpe contra Andrés Pérez em 92. O movimento fracassa, Chávez é preso, mas sua retórica de rebeldia contra o sistema político ganha popularidade e desacredita os partidos tradicionais. Anistiado, o militar chega à presidência pelo voto de 6 anos depois. Com o aumento da demanda internacional pelo petróleo, a cotação se aproximou de $100 o barril, a receita do país aumentou e a situação social se estabilizou. Contudo, a partir da crise econômica internacional de 2007 e 2008, tem-se nova queda no preço do barril e, assim, nova crise na Venezuela. Sem o carisma ou a habilidade de Chávez, morto de câncer em 2013, Nicolás Maduro, o atual presidente, se tornou o alvo das críticas e revoltas populares. A crise venezuelana
não começou agora. A fome fez os venezuelanos perderem, em média, 11 quilos no ano passado. A violência esvazia as ruas das grandes cidades quando anoitece, e a situação provocou um êxodo em massa para os países vizinhos. O país vizinho vive a maior recessão da sua história. São 12 trimestres seguidos de retração econômica, segundo anunciou em julho a Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, que atualmente é controlado pela oposição. A dimensão do colapso pode ser vista nos números do Produto Interno Bruto. Entre 2013 e 2017, o PIB venezuelano teve uma queda de 37%. O Fundo Monetário Internacional prevê que, nesse ano de 2019, caia ainda mais. A situação é explorada também na campanha eleitoral brasileira. Candidatos e eleitores de oposição ao partido. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Dos trabalhadores, que historicamente apoiou os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, tentaram usar o fracasso venezuelano como um alerta do que poderia ocorrer no Brasil com a eleição de Fernando Haddad. Os petistas, por sua vez, lembraram que Chávez era um militar. Quais são as causas, né, do colapso venezuelano no momento atual? Primeiro, a crise do petróleo, que provocou uma queda no preço internacional para menos da metade do que fora ao longo da década de 2000. Uma forte dependência das importações, controle cambial e sanções, o que tem provocado desabastecimento no país. Um quadro de hiperinflação. A inflação alcança a casa dos milhares ao ano na Venezuela.
uma grave crise política entre os membros do PSUV, de um lado, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e do outro lado, a oposição, que no momento atual, né, é liderada por Juan Guaidó. O poder militar e o controle da imprensa são outros elementos chaves nessa disputa. Dentro desse quadro, observe aqui quem apoia quem, né? Apoiam o governo de Nicolás Maduro, por exemplo, o México, por exemplo, a Bolívia, por exemplo, boa parte da Europa Oriental, a Rússia e a China. Quem é que reconhece Juan Guaidó como presidente interino? É o caso do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, dentre outros. E quem é que defende um processo democrático para a deposição de Nicolás Maduro e a convocação de eleições livres? Nós estamos falando basicamente de toda a Europa Ocidental. Bom, dentro desse quadro, então, a gente precisa ver aí como é que esse assunto caiu em prova. A prova é lá do ano de 2018, banca CESP para o MPE do Piauí, e diz assim: a Venezuela é um país rico em petróleo, mas que passa por enormes dificuldades econômicas e políticas com alto impacto social. O país é atualmente governado pelo presidente Nicolás Maduro, que assumiu o poder em 2013, logo após a morte de Hugo Chávez. Maduro é um político polêmico que chegou a afirmar em 2017 que, se fosse preciso, poderia se transformar em um ditador para levar o país de volta à estabilidade. Com relação à crise política e econômica pela qual tem passado a Venezuela, julgue o item a seguir. Os membros fundadores do Mercosul suspenderam em 2017 a participação da Venezuela no bloco sobre a alegação de ruptura da ordem democrática do país. Lembrando, né? O Mercosul tem lá 4 países fundadores: o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E na Constituição do Mercosul, nós temos algo que nós chamamos de cláusula democrática, o que significa dizer que um país, para entrar ou permanecer no bloco, tem que manter as suas condições de democracia plena, o que significa poderes independentes, né, entre si, significa dizer uma imprensa livre, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, alternância no poder, eleições diretas de escrutínio secreto sem o uso de fraudes, dentre outros. O que os países membros do Mercosul alegam é que o governo de Nicolás Maduro rompeu com essa cláusula democrática. Dentre outros fatores, então, resolveu suspender a Venezuela do bloco. Alternativa, portanto, verdadeira. Vejamos a nossa segunda questão. O ano é 2018, a banca é a VUNESP para a Polícia Civil e diz assim: em sua assembleia anual, iniciada nesta segunda-feira, 4 de junho, a OEA pode votar pela suspensão da Venezuela da entidade. Assinale a alternativa que apresenta os argumentos utilizados pelos países que apoiam a suspensão. Letra A situação de extrema pobreza no país e o aumento da mortalidade infantil e da disseminação de doenças tropicais. Observe que nenhum destes são os argumentos lá propostos pelos países que queriam a suspensão da Venezuela da OEA. Situação de pobreza, mortalidade infantil e disseminação de doença tropical é medida de atuação da OEA e não da exclusão ou suspensão dos seus quadros.
alternativa falsa. B. O desrespeito à Carta Democrática Interamericana e a falta da legitimidade das eleições presidenciais realizadas no mês de maio. Alternativa verdadeira, gabarito letra B. O que a OEA acusa é que a eleição foi marcada por fraudes, garantindo a sua ilegitimidade. E como o regime de Nicolás Maduro, segundo a OEA, se encaminha para um regime protoditatorial, ele deveria ser suspenso da organização. Gabarito, portanto, letra B. Mas vejamos por que não a letra C. A presença, no interior da oposição venezuelana, de grupos antidemocráticos e de sucessivas tentativas de golpe contra o presidente. A alternativa falsa é exatamente o inverso. A OEA acusa o presidente Nicolás Maduro de medidas antidemocráticas e, de certa forma, apoia a oposição venezuelana que quer novas eleições diretas para presidente no país. Letra D. A atual dificuldade da Venezuela em conter o avanço do tráfico de drogas no interior de suas fronteiras e o aumento do crime organizado. Embora o tráfico de drogas e o crime organizado tenha crescido nos últimos anos na Venezuela, não são esses os argumentos levados a cabo pela OEA para propor a suspensão do país. Portanto, alternativa falsa. A profunda crise econômica que assola o país e a fuga de venezuelanos para países vizinhos, agravando a crise migratória na região. De fato, a Venezuela passa por uma grave crise econômica que virou também uma crise migratória. As pessoas saem do país à busca de melhores condições em países vizinhos como Colômbia e Brasil. Porém, essa não é o argumento utilizado pela OEA para a exclusão ou suspensão da Venezuela do bloco. Na verdade, eles acusam o governo Nicolás Maduro de ser um regime protoditatorial. Portanto, a letra E também está incorreto. O gabarito correto é a nossa letra B de bola. Bom, a primeira alternativa verdadeira, a segunda alternativa é a letra B, e com isso a gente encerra mais essa aula por aqui para você, ok? Um abraço forte, pessoal, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site
tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!